quero ler uns salmos para nós e é bom se você puder segurar a Bíblia. Claro, muitas pessoas vão indo para o trabalho, as pessoas vão indo para casa ou voltando para casa, estão dirigindo ou estão dentro de um ônibus, não podem. Mas se você estiver em casa ainda e puder segurar a sua Bíblia nas mãos, e aproveito para dizer, nunca perca o hábito de segurar a Bíblia Sagrada nas mãos, o livro de Deus nas mãos. Leia a sua Bíblia nos tablets, nos smartphones, mas nunca deixe o livro de Deus nas mãos. Enquanto eu for vivo, você me verá segurando o livro de Deus nas mãos. Pois bem, eu quero ler para nós hoje o Salmo 125. Vamos já abrir o Salmo 125, do verso 1 até ao verso 5. Comentário breve, rápido em cada um dos 5 versículos. Esse salmo trata da segurança, da certeza, da confiança, da fé de uma pessoa que serve a Deus, de uma pessoa que está em contato com Deus, que está em comunhão com Deus. Deixa eu lhe perguntar, você está em comunhão com Deus? E antes que você responda mais ou menos assim, não, eu vou na igreja, pastor, eu vou à missa, eu vou ao culto, eu tenho ido até aí na Igreja da Graça, aqui na minha cidade, ou até a da sede, em Curitiba. Não é essa a pergunta que eu fiz. Ir à igreja, todos podem ir, muitos estão na igreja. Mas está escrito também que nem todos que estão em Israel são israelitas. A pergunta é, você tem comunhão com Deus? Você está em comunhão com Deus? Você está ligado a Deus pela oração, pela palavra? Sim, frequentando os cultos, participando dos cultos. Você tem uma vida de devoção, você jejua, você já se converteu, você já foi batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já está congregando numa igreja, trabalhando, servindo aquela igreja com as suas ações ou com as suas contribuições. Por quê? Olha só o que o Salmo 125 nos ensina. Os que confiam no Senhor, os que têm fé em Deus, os que andam pela fé, podemos ler assim, serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O cristão, o filho de Deus, a filha de Deus, a mulher de Deus, estes entes foram chamados para nunca se abalar. Aconteça o que acontecer. E olha que a nossa vida não é fácil. Jesus já nos disse, diferentemente do que pregam os pastores coach, Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, que é o nosso mestre, que é a verdade, nos diz que no mundo nós teríamos aflições. E temos. Todos nós damos depoimentos e confirmamos as palavras de Jesus por verdadeiras, porque todos nós temos tido aflições. Não é verdade? Em todas as áreas. Saúde, finanças, família, casamento, filhos. A área espiritual muitas vezes é atacada, quando não sei se você já passou por algo assim, eu já passei, eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum constrangimento de dizer a você que eu já passei provações e tribulações em todas as áreas ao mesmo tempo. Já tive situações de olhar para todas as áreas da minha vida e perceber que eu estava sob um ataque maligno em todas as áreas, de todos os lados. O apóstolo Paulo deu esse depoimento também. Ele disse, combates por fora, temores por dentro. E aí ele prossegue, essa passagem está ali em 2 Coríntios, se eu não me engano, pelo capítulo 10 ou 11. Ele diz, além de tudo me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Não fosse pouco ele ter tantos combates exteriores e temores interiores, ele ainda era pastor.
Ele ainda era um líder, um superintendente responsável por dezenas de igrejas e milhares de pessoas que vinham a ele, que pediam orações, intercessões, orientações, conselhos. E ele, com todos os problemas dele, Paulo ainda tinha que lidar com os problemas das pessoas. Ele não se furtou de dizer, de expor isso. Agora, os que confiam no Senhor, os que têm fé, não se abalam, não se exasperam, não se alteram, não descontam nos outros. Talvez o senhor seja um homem que, quando tem problemas, desconta, despeja sobre sua esposa e seus filhos. Talvez a senhora seja uma mulher que, quando tem os problemas, tem lá os problemas, às vezes com a casa dos seus pais, vem e traz para dentro da sua casa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, e despeja. Por quê? Porque você ainda não confia no Senhor. Porque se você confiar no Senhor, você será como um monte Sião. Você não se abala, você permanece. Não diz que o monte Sião, ou essa pessoa comparada ao monte Sião, não sente os tremores, não sente o impacto dos ataques, mas ela não se abala, ela está ali debaixo daqueles ataques espirituais, ela está ali debaixo daqueles ataques emocionais, ela está ali vivenciando, experimentando todas aquelas coisas, mas ela permanece firme, ela manifesta a fé. É isso que o Salmo está nos ensinando. Por quê? Olha o verso 2 agora. Como estão os montes à roda de Jerusalém, ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Por que não se abala? Porque, como Jerusalém, e falando assim geograficamente, os montes rodeiam a cidade santa, assim também é Deus ao redor do seu povo. É guarda de Israel que não dorme, não cochila, que está sempre conosco. Ora, vamos ser sinceros aqui, francos no que falamos. Se eu me abalo, é porque eu não creio. Se eu estou desesperado, se eu estou aflito, se eu estou ansioso, se eu estou praguejando como Pedro, porque tem gente que quando fica nervoso começa a praguejar. O Pedro começou a praguejar. Pedro falou até palavrão. Pedro começou a falar palavrão quando ele se sentiu pressionado. Se eu estou assim, é porque ainda a minha fé não é firme no Senhor. Por isso que eu falei mais cedo, não é se eu estou na igreja, se eu frequento a igreja, se eu vou no culto, na missa, no pastor, no padre, não é isso. Porque se a minha fé está em Deus, se a minha confiança está em Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Como diz o Salmo 118, versículo 7, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Tenho Deus me ajudando, eu tenho Deus cuidando. Ora, se Deus não estivesse cuidando da minha vida, o que seria de mim, o que seria de você, o que seria de nós? Nós temos que crer que Deus está cuidando de tudo. Ou Ele perdeu sua soberania, ou Ele perdeu seu poder, ou as palavras de Jesus não fazem mais sentido para nós, quando Ele disse, é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O Senhor Jesus tem todo o poder, então Ele é o soberano, Ele está sob controle de todas as coisas, no controle de todas as coisas. E ponto final. E eu sei que Ele vai me ajudar, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me dará o livramento, que Ele operará o socorro, a saída, o escape, ponto final. É isso que me sustenta. O Senhor está, como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ele não vai mudar de ideia. As palavras dele, a promessa dele, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai mudar de ideia no tocante a isso. Ele falou e está falado, está dito, está escrito. E acabou, para mim acabou. Para mim isso tem que ser uma verdade absoluta e ponto final. Eu não negocio com o meu entendimento, eu não negocio com as minhas dúvidas, eu não negocio com os meus medos, com os meus receios, com os meus temores, quando eu tenho uma promessa tão
poderosa quanto essa. Se Deus está comigo, se essa palavra é a verdade, como estão os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, e eu sou povo de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, então Deus está comigo. Deus está comigo. E é isso que eu tenho que guardar no meu coração. É daí que vem a minha confiança. Por isso que eu não me abalo, mas permaneço para sempre. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Agora, olha o 3. Eu li isso hoje, para mim foi muito impactante. Talvez dos 5 versículos, eu não sei qual deles te tocará mais, mas para mim o que mais me tocou foi o verso 3. Porque o cetro da impiedade, o cetro é aquele bastão do rei que significa o poder real que ele tem, que significa a autoridade que ele tem sobre os seus súditos. E a Bíblia fala de um cetro de impiedade, de uma autoridade que muitas vezes algumas pessoas têm sobre nós. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Se você é de Deus, você pode estar passando um período difícil na sua vida. Tem um cetro de impiedade, um bastão, talvez nas mãos do diabo sobre você, querendo ser senhor da sua vida. Não vai prevalecer. Talvez alguém que tenta te sequestrar, e há vários tipos de sequestros. Há aquele sequestro no sentido literal da palavra, que é quando alguém pega uma pessoa à força e coloca dentro de um cativeiro. Isso é um sequestro literal. Mas existe o sequestro emocional. Tem gente me assistindo agora sobre o sequestro emocional. Você não pode se deixar sequestrar por ninguém, por um namorado, por um noivo, uma namorada, uma noiva, nem por um cônjuge louco, um marido louco, uma esposa louca que domina, que tenta subjugar a sua vida. Não prevalecerá. Ou de um patrão, de uma pessoa que te sequestra financeiramente, porque ela tem um poder, é ela que paga o teu salário, e ela pensa que se ela te mandar embora, e ela te ameaça assim, você não vai ter o que comer, e você tem medo também, você se submete às coisas que estão acontecendo, às vezes até coisas erradas. Eu já atendi, lembro uma vez de uma senhora, quando eu fui pastor aqui numa igreja de bairro, que ela tinha que mentir. Ela era assim uma secretária numa grande empresa e ela tinha que mentir o tempo todo, mentir de todas as maneiras. Ela me deu alguns exemplos, não vou entrar nos pormenores agora. E ela ganhava muito bem, era um salário assim muito alto para aquele padrão, e ela tinha medo de bater de frente, de não, eu não vou mais mentir, eu sou de Deus, eu sou cristã, eu não vou mais contar mentira, e ser mandada embora. E o patrão dela sabia disso, sabia, bom, você tem que fazer isso, porque senão eu te mando embora. Então ela ficava, como se diz, entre a cruz e o punhal. Ou ela saía, ou ela começava a falar a verdade, e era mandada embora, e ela ia perder aquele salário, e aí, de um lado, ela tem as contas, ela tem os boletos, ela tem o aluguel, a luz, o pão das crianças, então a pessoa fica assim, numa situação de dominada, sequestrada, nesse caso, financeiramente. Agora, isso aqui é um grito, isso é um grito de um filho de Deus dizendo: o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Você tem que clamar do Senhor: eu quero que esse cetro seja quebrado em nome de Jesus. Eu não vou ficar sob o domínio desse soberano do mal. Eu quero estar debaixo da tua autoridade. Eu quero estar nas mãos de Deus. Davi disse: caia eu nas mãos de Deus, mas não caia na mão dos homens. É melhor estarmos nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque no Senhor há misericórdia. Nas mãos dos homens não há misericórdia. 4. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração.
Veja que ele faz um pedido, ele diz, Senhor, não quero esse cetro de impiedade sobre a minha vida, eu não quero esse soberano do mal determinando o que eu faço, o que eu sou, o que eu penso. E eu estou sequestrado ou sequestrada sentimentalmente, economicamente, ou seja lá quais são os tipos de sequestro. Ele, Senhor, faça o bem, quebra esse cetro de impiedade. Eu sou uma pessoa que tem um coração lavado, redimido, regenerado. Eu quero essa liberdade dos filhos de Deus. E o Senhor quer te dar liberdade. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Se por um lado uma pessoa que confia em Deus, que tem fé em Deus, será abençoada no processo, aquele que se desvia, aquele que não permanece, aquele que não crê, aquele que não confia, vai ser levado junto com os que praticam o mal. Mas uma coisa é fato, ele termina dizendo, paz haverá sobre Israel, paz haverá sobre a pessoa que confia em Deus. Você quer ter paz? Você quer estar em paz? Atreva-se a crer em Deus. Atreva-se a crer em Deus. E como eu disse, a parte que mais me tocou nesse salmo é: o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a sorte dos justos. Se você está sob um domínio de um perverso, de um maligno, de alguém que está dominando a sua vida contra a sua vontade em qualquer esfera, creia que o poder de Deus vai quebrar esse cetro de impiedade na sua vida, em nome de Jesus. Amém?